Minha avó me deu de presente sua empresa de 300 milhões de dólares, mas meu padrasto assumiu o controle. Então, minha avó fez isso. Meu nome é Ethan Parker, tenho 20 anos, e no meu aniversário, minha avó me deu uma chance de derrubar meu novo padrasto, que estava tentando roubar a empresa de 300 milhões de dólares dela por dentro. Antes de contar como um universitário do segundo ano acabou enfrentando um golpista profissional numa sala de reuniões corporativa, me digam de onde vocês estão assistindo nos comentários abaixo. É sempre legal ver até onde essas histórias viajam. Tudo começou no dia que deveria ser uma celebração, meu 20º aniversário, mas honestamente, eu não estava com vontade de celebrar muito há um tempo, não desde que meu mundo havia sido virado de cabeça para baixo, não desde que meu pai, Frank, havia sido sistematicamente apagado das nossas vidas. Minha mãe, Kelly, havia se casado novamente com uma velocidade que ainda parecia um chicotada. Seu novo marido, Paul Reynolds, era seu ex-instrutor de tênis. Ele era todo carisma e dentes, com um sorriso que aparecia rapidamente mas nunca parecia ter qualquer calor real por trás. Ele havia se mudado para nossa casa, a casa que meu pai havia ajudado a manter, a casa que a empresa da minha avó pagava, e imediatamente começou a agir como se fosse o rei do castelo. Naquela noite, depois que o bolo triste que minha mãe havia relutantemente comprado foi comido e os sorrisos falsos desapareceram, minha avó, Eleanor Winters, me pediu para me juntar a ela no escritório. Eleanor não é sua avó típica. Ela tem 1,60 m mais se porta como uma gigante. Ela não construiu um império de produtos de limpeza de 300 milhões de dólares a partir de uma única lavanderia assando biscoitos e tricotando suéteres. Ela é perspicaz, dura como pregos, e vê tudo. O escritório era seu santuário, preenchido com o aroma de livros antigos e cera de limão, um lugar de poder silencioso. Ela fechou a pesada porta de carvalho, e o som da risada aguda da minha mãe com algo que Paul disse foi instantaneamente abafado. Esse som havia se tornado como unhas numa lousa para mim. Ethan, Eleanor começou, sua voz calma mas carregando um peso inegável. Não vamos mais fingir. Sei que você vê o que está acontecendo nesta família, na minha empresa. Apenas acenei, minha garganta se sentindo apertada e grossa. Admitir em voz alta parecia uma traição, mesmo sendo a verdade. Paul não é apenas um instrutor de tênis charmoso, ela continuou, seu olhar inabalável. Ele é um parasita, muito esperto. Ele se agarrou à sua mãe, e por extensão, à minha empresa. Ele tem colocado suas próprias pessoas em posições-chave, empurrando para fora funcionários leais que trabalharam com seu pai por anos. Ele acha que sou apenas uma velha tola que assina cheques e não lê os relatórios. Ela deslizou uma pasta grossa, encadernada em couro, pela sua mesa polida. Fez um som sólido e definitivo quando parou na minha frente. Não estou te dando a empresa, Ethan. Isso seria tolo, e eu não sou tola. Estou te dando algo muito mais valioso. Uma chance. Uma arma. Com mãos trêmulas, abri a pasta. Dentro, no papel timbrado oficial da empresa, estava um documento. Era uma carta formal de nomeação. Eu, Ethan Parker, agora era o assistente especial do CEO. Era um título vago, mas vinha com algo incrivelmente específico e poderoso. Autorização de segurança nível 7. Acesso a todos os relatórios departamentais, auditorias internas, arquivos de pessoal, financeiros, tudo exceto as atas privadas do conselho. Sua mãe está cegada por ele, Eleanor disse, e por um momento fugaz, viu um lampejo de dor profunda em seus olhos antes de ser substituído por aço endurecido. Ela está deixando ele correr solto. Quero que você entre lá. Quero que você seja meus olhos e ouvidos. Quero que você descubra exatamente o que ele está fazendo. Quero que você encontre a prova que preciso para cortá-lo das nossas vidas como o câncer que ele é. Prove para mim que você pode proteger o legado desta família, ela disse, sua voz baixando para quase um sussurro, mas cada palavra cheia de intensidade. Prove que você tem a espinha dorsal que seu pai tinha e a mente que sei que você possui. Faça isso e a cadeira de CEO será sua. A empresa inteira. Mas você tem que conquistar. Você tem que vencer. Olhei para a carta, a tinta preta contrastante contra o papel creme. Meu nome. Meu novo título. Isso não era um presente. Era uma declaração de guerra. E eu? Um estudante universitário de 20 anos que se sentia mais como uma criança perdida, era seu soldado escolhido. Estava aterrorizado, meu estômago se revirava de ansiedade. Mas por baixo do medo, pela primeira vez em meses, senti uma faísca de outra coisa, algo que havia esquecido que tinha. Propósito. O peso daquele desafio se assentou nos meus ombros, pesado e real, minha vida estava prestes a mudar para sempre. Fechei a pasta. Quando começo? A segunda-feira após meu aniversário parecia entrar numa realidade diferente. Caminhei pelas portas de vidro da sede corporativa da Winterbrig, um prédio que conhecia toda a minha vida. Mas me senti como um estranho, um infiltrado.
Havia passado verões aqui quando criança, fazendo fotocópias e buscando café, observando meu pai, Frank, gerenciar a fábrica principal. Ele era respeitado, até amado pelas pessoas que trabalhavam para ele. Seu antigo escritório, uma suíte de esquina com vista panorâmica do chão da fábrica, agora era ocupado por um dos capangas do Paul, um cara escorregadio chamado Greg Horman que usava muito gel no cabelo. Vê-lo na cadeira do meu pai, pés em cima da mesa, enviou uma descarga de pura raiva através de mim. Era um fogo no meu estômago que queimou parte do medo. Meu novo escritório era uma baia bege, sem janelas, escondida no labiríntico departamento financeiro. Cheirava a café velho e limpador de carpete industrial. Mas não me importei. Tinha um computador com acesso à rede, um telefone, e um arquivo com fechadura. Era a minha base de operações. Pelas primeiras 2 semanas, interpretei perfeitamente o papel do neto sem noção do fundador. Executei relatórios sem sentido para executivos juniores. Aprendi como consertar o atolamento de papel na copiadora gigante. Sentei em reuniões de marketing, acenando e não dizendo nada. Era um fantasma de camisa polo, e era exatamente isso que eu queria. Paul ocasionalmente me via nos corredores e me dava um tapinha condescendente no ombro. Bom te ver aprendendo o básico, garoto, ele dizia com aquele sorriso plástico. É muito mais complicado que seus livros didáticos, né? Ele achava que eu era um tolo inofensivo. Não fazia ideia de que eu estava observando cada movimento dele, memorizando os nomes de suas novas contratações, mapeando sua rede de aliados. O volume de dados era uma onda gigante. Demonstrações financeiras, faturas da cadeia de suprimentos, registros de folha de pagamento, orçamentos departamentais. Era uma montanha de papel digital, e eu sentia como se devesse escalá-la com uma colher de chá. Minha especialização em negócios me deu um vocabulário básico, mas isso era uma língua estrangeira. E estava me afogando. Foi aí que Maya Shu entrou. Conheci a Maya da minha aula avançada de finanças corporativas. Ela era brilhante, mas de uma forma quieta e modesta. Enquanto o resto de nós estava lutando para entender derivativos complexos, ela seria a única a levantar a mão e fazer uma pergunta tão perspicaz que faria o professor pausar e dizer: "Essa é uma excelente observação, senhorita Shu." Ela tinha essa intensidade focada sobre ela, uma mente que podia cortar através do ruído. Uma noite, eu estava na biblioteca da universidade. A mesa ao meu redor estava coberta de impressões da Winterbrig, minha cabeça doendo de ficar olhando planilhas por 6 horas seguidas. As luzes fluorescentes zumbiam, e senti uma onda de desespero me invadir. Talvez minha voz estivesse errada. Talvez eu não conseguisse fazer isso. "Parece que você está tentando resolver a fome mundial com uma calculadora", disse uma voz suave. Olhei para cima. Era Maya segurando uma pilha de livros. Ela ofereceu um pequeno sorriso simpático. Devo ter parecido tão desesperado quanto me sentia, porque nem tentei bancar o descolado. Apenas soltei tudo. Pior, estou tentando descobrir se a empresa da minha família está sendo roubada por dentro. Não dei nomes ou especificidades, mas expus a situação geral. Disse que suspeitava que um executivo sênior estava cozinhando os livros, escondendo despesas pessoais massivas sob o disfarce de gastos corporativos. Esperei que ela arranjasse uma desculpa educada e fosse embora. Quem quer se envolver nesse tipo de bagunça? Mas em vez disso, seus olhos se acenderam com uma curiosidade intelectual familiar. Ela puxou uma cadeira. "Deixe-me ver", ela disse. Pelas próximas 3 semanas, Maya se tornou minha arma secreta, minha co-conspiradora. Nos encontrávamos na biblioteca depois das aulas. Alimentados por café de máquina e um senso compartilhado de propósito. Ficávamos até o segurança vir nos expulsar às 2 da manhã. Ela me ensinou como ler um balanço patrimonial não apenas pelo que estava lá, mas pelo que não estava. Ela me mostrou como fazer referência cruzada de faturas com manifestos de embarque, como identificar funcionários fantasmas na folha de pagamento. Ela era um prodígio de contabilidade forense e informação. "É como um truque de mágica", ela me disse uma noite, destacando uma linha de números em seu laptop. "O trabalho de um golpista é fazer você olhar para sua mão direita para que não veja o que sua mão esquerda está fazendo. Não estamos olhando para os projetos grandes e chamativos sobre os quais ele está se gabando. Estamos olhando nas margens. Estamos procurando as coisas chatas que ninguém presta atenção." Estávamos vasculhando um relatório de despesas consolidado do 3º trimestre quando finalmente encontramos. Estava na categoria mais chata imaginável, em despesas gerais e administrativas. Subcategoria, em taxas de consultoria profissional. A maioria dos consultores listados eram empresas estabelecidas com as quais a Winterbrig havia trabalhado por anos. Mas havia uma nova entrada, uma empresa da qual nunca havia ouvido falar. Reynolds e Associados. O nome me atingiu como um golpe físico. Reynolds. O sobrenome do Paul. Era tão arrogante, tão flagrante. Ele estava se escondendo em plena vista. Os pagamentos haviam começado 6 meses atrás, logo após Paul ter solidificado seu poder.
Uma taxa fixa de $50.000 por mês. Para quê? A descrição do serviço eram apenas 2 palavras de jargão corporativo sem sentido em desenvolvimento estratégico de negócios. Não há esboços de projeto anexados, Maia sussurrou, seu dedo traçando a linha na tela. Sem métricas de desempenho, sem revisões trimestrais, sem informações de contato além de uma caixa postal em Delaware. Esta é uma corporação de fachada clássica, Ethan. Este é o pipeline que ele está usando para sifar o dinheiro da empresa. Meu coração estava martelando contra minhas costelas tão forte que pensei que ela podia ouvi-lo. Era isso. Era o fio do qual ela havia falado. Mas ainda não era uma pistola fumegante. Era suspeito pra caramba, mas não era prova definitiva de um crime. Eu precisava saber mais. E havia apenas uma pessoa que poderia ter visto o início desse manual. Uma pessoa que conhecia o jogo do Paul antes de qualquer outra pessoa. Meu pai. O pensamento de ligar para ele enviou uma onda de vergonha e ansiedade através de mim. Após o divórcio, ele havia simplesmente desaparecido. Se mudou para um apartamento pequeno e de aparência triste do outro lado da cidade e pegou um emprego de consultoria banal numa empresa pequena. Pagava a pensão alimentícia em dia. Enviava cartões de aniversário com dinheiro dentro. Mas o homem vibrante e confiante que eu conhecia havia sido substituído por um fantasma. Minha mãe havia sido tão convincente em seu retrato dele como vilão, o traidor, aquele que nos abandonou, que uma parte de mim, a parte adolescente raivosa e ferida, havia acreditado nela. Não tínhamos tido uma conversa real em quase um ano. Minha mão tremeu enquanto rolei pelos meus contatos e encontrei seu nome. Levou 3 toques longos antes dele atender. Sua voz estava cansada, hesitante. Ethan. Pai, disse, minha própria voz rachando mais do que eu queria. Podemos nos encontrar? Preciso te perguntar sobre algo. Algo sobre seu antigo trabalho. Nos encontramos num pequeno e oleoso restaurante no meio do caminho entre seu apartamento e meu campus. O lugar cheirava a café velho e gordura de bacon. Ele parecia mais velho, mais desgastado do que eu lembrava. Havia novas linhas gravadas ao redor de seus olhos. Ele apenas mexia seu café, criando um pequeno redemoinho na xícara, evitando meu olhar. O silêncio entre nós era pesado com palavras não ditas, com um ano de dor e mal-entendido. Então sobre o que é isso, filho? Ele finalmente perguntou, sua voz baixa. Respirei fundo e deslizei um guardanapo dobrado pela mesa pegajosa de vinil. Havia escrito uma coisa nele em Reynolds e Associados. Ele congelou. Sua colher parou de mexer. Ele muito lentamente, olhou do guardanapo para meu rosto, e pela primeira vez desde o divórcio, vi algo além de tristeza em seus olhos. Vi um lampejo do velho fogo. Vi a raiva que ele havia sido forçado a enterrar por tanto tempo. Onde você viu esse nome? Ele perguntou. Sua voz um rosnado baixo. Está nos livros da empresa. Eles estão recebendo uma taxa de consultoria. 50 mil por mês pelos últimos 6 meses. Uma risada amarga e sem humor escapou de seus lábios. Ele se recostou na cabine, balançando a cabeça. Claro. Claro que está. Esse é o manual dele. E então a represa se rompeu. Pela próxima hora, meu pai me contou tudo. Ele não estava arranjando desculpas. Estava apenas declarando os fatos. Ele me contou como primeiro ficou suspeito das aulas noturnas de tênis da minha mãe. Como encontrou as mensagens entre ela e Paul, não apenas de flerte, mas estratégicas. Paul estava treinando, dizendo o que dizer para provocar meu pai, como enquadrá-lo como controlador e emocionalmente distante. Ele estava preparando ela para me ver como inimigo, meu pai disse, sua voz crua. Quando finalmente a confrontei com as mensagens, ela nem negou. Ethan, ela virou tudo contra mim. Disse que eu era negligente, que eu era um fracasso, que estava atrapalhando seu verdadeiro potencial. Ela gritou comigo, bem ali no nosso quarto, me disse que eu não era nada além de um funcionário glorificado na empresa da mãe dela. Ela estava usando o meu trabalho, a própria coisa que eu fazia para prover para nossa família, como arma para me humilhar. Ela me fez sentir inútil. Ele me contou sobre a pior noite da vida dele. Após uma discussão particularmente brutal, ele havia saído de casa apenas para respirar, para se afastar do veneno. Foi a um bar. Ficou bêbado, algo que raramente fazia. Uma mulher começou a falar com ele. Ele estava devastado, solitário, vulnerável, e cometeu um erro estúpido e terrível. Um único erro num casamento de 20 anos. Uma aventura de uma noite. 2 dias depois, meu pai continuou, sua voz grossa de vergonha, sua mãe me confrontou. Ela sabia tudo. O nome do bar, a hora que saí, até o primeiro nome da mulher. Um amigo dela, Marcus Webb, me havia visto lá e ligou para ela imediatamente. Era a arma perfeita, e ela não podia esperar para usá-la.
Ela me disse que se eu lutasse contra o divórcio, se tentasse contar para qualquer um, incluindo sua avó, o que ela realmente havia estado fazendo, ela usaria isso para me destruir. Elas juram que faria com que eu nunca mais visse você ou Oliver. Meu mundo inteiro inclinou em seu eixo. A narrativa que minha mãe havia cuidadosamente criado, aquela que eu havia relutantemente aceitado, era uma fabricação completa e total. Meu pai não havia nos deixado. Ele havia sido encurralado, chantageado e sistematicamente quebrado. Desisti, Ethan, ele confessou, e agora as lágrimas que ele havia estado segurando estavam escorrendo pelo seu rosto. Deixei ela vencer. Assinei qualquer papel que o advogado dela colocou na minha frente. Desisti da casa, minhas economias. Desisti de tudo para ter certeza de que ela não levaria vocês meninos completamente embora de mim. Pensei que estava protegendo vocês. Estendi a mão pela mesa e coloquei minha mão na dele, que parecia fina e fria. Ela não apenas te empurrou para fora, pai, disse, minha própria raiva um nó frio e duro no meu estômago. Ela te substituiu pelo próprio homem que ajudou a fazer isso, e agora ele está roubando a vovó até os ossos. Contei tudo sobre o desafio da minha avó, meu novo papel, a empresa de fachada que Maia e eu havíamos encontrado. Ele escutou, e conforme falei, viu o fogo lentamente voltar aos seus olhos. O homem quebrado estava sendo substituído pelo gerente determinado que eu lembrava. Ele é arrogante, meu pai disse, sua voz mais forte agora, pensando que seu próprio sobrenome era um esconderijo inteligente. Essa será sua queda, mas não confunda arrogância com estupidez. Seus rastros estarão cobertos de 6 maneiras diferentes. Você vai precisar de mais que apenas um nome de empresa. Saímos do restaurante naquele dia como uma equipe. O abismo entre nós, escavado pelas mentiras da minha mãe, havia sido preenchido pela verdade. Tínhamos uma estrada longa e feia pela frente, mas pela primeira vez em um ano, estávamos do mesmo lado, lutando contra o mesmo inimigo. Enquanto me afastava, sabia que isso não era mais apenas sobre proteger a empresa da minha avó. Era sobre conseguir justiça para meu pai. Era sobre recuperar nossa família, e eu não falharia. Não o decepcionaria novamente. A confissão do meu pai mudou toda a composição química da minha raiva. Não era mais um senso vago de injustiça. Era uma raiva branca, quente e focada. E isso não era mais apenas sobre dinheiro. Era sobre uma campanha deliberada e cruel para desmantelar a vida de um homem bom e envenenar seu relacionamento com seus filhos. Paul não era apenas um ladrão. Ele era o arquiteto da ruína da minha família, e minha mãe havia sido sua cúmplice voluntária. Armado com essa verdade terrível, voltei ao trabalho com um novo senso de determinação quase perigoso. Não estava mais apenas procurando discrepâncias financeiras. Estava procurando uma arma. Paul deve ter sentido a mudança em mim. Talvez eu não fosse tão bom em esconder meu desprezo quanto pensava. Ou talvez minha mãe, em sua própria forma tóxica, reclamou para ele que eu estava bisbilhotando e fazendo muitas perguntas. Qualquer que fosse a razão, as paredes começaram a subir. O acesso aberto que minha avó havia me concedido começou a se restringir quieta e sistematicamente. De repente, certas pastas financeiras no servidor da empresa requeriam um novo nível de autorização administrativa. Um nível que convenientemente eu não tinha. Um e-mail DUT me informou sobre uma atualização de segurança em todo o sistema. Eu sabia exatamente quem estava por trás disso. Funcionários-chave que estavam com a empresa há décadas, pessoas que eram leais ao meu pai e avó, de repente estavam sendo reorganizados. Dave Henderson, o chefe de logística e um dos velhos companheiros de pesca do meu pai, foi abruptamente enviado para um projeto especial de 3 meses para auditar nossos centros de distribuição do meio-oeste. Maria, ex-assistente do meu pai que sempre foi gentil comigo, foi transferida para uma posição sem saída de entrada de dados no subsolo. Paul estava me isolando, cortando minhas fontes, e estava usando a autoridade da minha mãe como filha do CEO para fazer isso. O confronto que eu havia temido, aquele que sabia ser inevitável, finalmente aconteceu numa tarde cinzenta e chuvosa de domingo. Estava na casa da minha avó, espalhado no chão do escritório dela com impressões da empresa, tentando encontrar outro caminho. Minha mãe e Paul apareceram sem avisar, uma tática que haviam começado a usar para nos manter desequilibrados. Precisamos conversar, Ethan, minha mãe disse, sua voz afiada enquanto entrava no escritório sem bater. Paul ficou atrás dela, um passo à esquerda, uma postura que era para parecer de apoio, mas era realmente sobre projetar poder. Seus braços estavam cruzados, um olhar presunçoso e sabido em seu rosto. O que é isso que ouço sobre você incomodando Dave Henderson antes dele partir? Ela exigiu, pulando qualquer fingimento de cumprimento. A esposa dele me ligou, disse que você estava fazendo muitas perguntas estranhas sobre manifestos de embarque. Estou apenas fazendo o trabalho que a vovó me deu, disse calmamente, mantendo meus olhos fixos nela, recusando dar a Paul a satisfação de reconhecê-lo. Estou tentando entender o negócio de baixo para cima. O trabalho era aprender o negócio, Ethan, não assediar nossa equipe sênior e atrapalhar. Ela retrucou, sua voz subindo.
Paul está fazendo progressos incríveis, otimizando operações, e você está correndo por aí agindo como um detetive, minando sua autoridade. Estou questionando um pagamento mensal de $50.000 para uma empresa sem funcionários e sem endereço físico, atirei de volta, minha própria voz subindo para combinar com a dela. Isso não é minar, mãe. Isso se chama diligência devida. A cor drenou do rosto dela. Vi ela dar uma olhada rápida e em pânico para Paul. A expressão presunçosa do Paul se endureceu em algo mais duro. Ele deu um passo à frente, assumindo o controle da conversa. Essa é uma parceria estratégica que estou desenvolvendo, ele disse suavemente, sua voz um roronar condescendente. É pesquisa de M&A de alto nível, Ethan, um pouco acima do seu nível atual. Você deveria focar no básico, talvez aprender como a copiadora funciona primeiro. Então me explique, desafiei, me levantando para encará-lo. Qual é a estratégia? Quem são os alvos de aquisição? Sou um aprendiz rápido. Chega, minha mãe gritou, sua voz estridente e feia. Não vou permitir que você desrespeite Paul nesta casa. Ele é meu marido. Ele está tentando consertar a bagunça que seu pai deixou para trás, e está fazendo o que é melhor para esta empresa e para esta família. Você está sendo um pirralho ingrato, metido e intrometido. Tudo o que você tem, sua mensalidade da faculdade, o carro que dirige, o teto sobre sua cabeça, é por causa de mim. Por causa desta família. Você vai parar com essa bobagem imediatamente, ou me ajude Deus, você estará na rua. A hipocrisia pura e de tirar o fôlego de tudo aquilo era sufocante. Tudo o que tenho? Você tentou me expulsar da minha própria casa há menos de um ano atrás. Você forçou o papai para fora com uma mentira e mudou este golpista para dentro, e você ousa falar comigo sobre ser grato? Sua mão voou antes mesmo de eu vê-la vindo. O tapa foi afiado e alto no quarto silencioso, ardeu, mas o choque foi pior. A picada na minha bochecha não era nada comparada à dor esmagadora no meu peito. Minha própria mãe. Como você ousa? Ela sibilou, seu rosto contorcido com uma raiva que parecia vir de um lugar de insegurança profunda e negra. Seu pai é um perdedor patético e traidor que abandonou a família porque era muito fraco para lidar com uma mulher de verdade. Paul tem sido mais pai para Oliver no último ano do que Frank foi nos últimos 5. Você não falará do seu pai na minha presença, e mostrará ao meu marido o respeito que ele merece. Foi então que minha avó, que havia estado em silêncio até agora, parada na porta como uma estátua, finalmente se moveu. Chega, Kelly, Eleanor disse. Sua voz não era alta, mas cortou através do ar cheio de ódio como uma lâmina de barbear e parou todos gelados. Você não falará dessa forma com meu neto. Você não o atingirá. Não na minha casa. Nunca. Seu neto está tentando arruinar minha vida, Kelly gritou, se virando para ela, sua voz tremendo com uma mistura de raiva e autopiedade. Seu marido está tentando arruinar minha empresa, Eleanor rebateu sem perder o ritmo, seus olhos como lascas de gelo. E você, minha filha, é sua cúmplice voluntária. Agora, acho que é hora de você e Paul irem embora. Eles foram embora, balburrando de indignação, Paul guiando minha mãe para fora com uma mão proprietária nas suas costas, sussurrando tranquilizações para ela. Eles eram uma equipe unida contra o mundo. Contra mim. Fiquei lá no silêncio ressonante, minha bochecha ainda ardendo, as palavras feias pairando no ar. Ela realmente acredita, disse silenciosamente, mais para mim mesmo que para minha avó. Tudo o que ela disse sobre o papai, ela acredita nas próprias mentiras. Quando você conta uma mentira por tempo suficiente, meu menino, Eleanor disse, sua voz suavizando enquanto vinha e colocou uma mão consoladora no meu ombro. Você esquece que é mentira. Torna-se sua verdade. É mais fácil que enfrentar o que você realmente fez. E sua mãe sempre foi especialista em criar sua própria realidade. Mas fatos são coisas teimosas, Ethan. Só precisamos de mais deles. Precisamos de um profissional. Naquela noite, a estratégia mudou. Eu havia batido numa parede de negação e obstrução. Era hora de trazer alguém que sabia como derrubar paredes. No dia seguinte, Eleanor fez uma ligação para um número que tinha guardado para emergências. 2 dias depois, estava sentado numa cafeteria discreta e silenciosa no centro, um lugar onde pessoas de negócios tinham conversas que não queriam que fossem ouvidas. Estava esperando Sarah Blackwood. Ela chegou precisamente na hora. Estava na casa dos 50, com olhos afiados e inteligentes que pareciam ver através de você e um corte de cabelo sem bobagens. Estava vestida num terno profissional simples, e se movia com um ar de confiança silenciosa. Não era nada do que eu esperava de um investigador particular. Eleanor já havia dado a ela os aspectos gerais por telefone. Preenchemos os detalhes, contando sobre Reynolds e associados, sobre a parede que havia atingido no escritório, sobre o confronto com minha mãe, sobre Sofia. Sarah escutou atentamente, seu olhar nunca saindo do meu rosto. Ela fez muito poucas anotações, mas podia dizer que estava absorvendo e catalogando cada detalhe.
Quando terminei, ela tomou um gole lento de seu café preto. Um homem charmoso com um passado misterioso se casa com uma mulher rica recentemente divorciada e de repente sua empresa de consultoria consegue um grande contrato sem perguntas, ela disse secamente, uma pitada de ironia em sua voz. Não é a história mais original que já ouvi, mas os arrogantes, os que usam seus próprios nomes, são frequentemente os mais desleixados. Eles ficam embriagados com seu próprio sucesso e acham que são intocáveis. Ela expôs seu plano com eficiência assombrosa. Faria uma verificação completa e profunda de antecedentes de Paul Reynolds e de Sophia, não apenas registros públicos. Tinha fontes que podiam escavar registros financeiros, negócios passados, históricos de viagem. Construiremos um quadro completo de quem essas pessoas são, de onde vieram e o que fizeram antes, ela disse. Será caro, ela alertou, me olhando diretamente nos olhos. Justiça não tem preço, minha avó havia me dito para falar. Transmiti a mensagem. Um pequeno sorriso raro tocou os lábios de Sarah. Bom, entrarei em contato quando tiver algo real. Uma semana passou. Foi a semana mais longa da minha vida. A tensão no escritório era tão espessa que você podia cortá-la com uma faca. Paul me ignorava completamente, deslizando pelos corredores como se fosse invencível. Minha mãe não estava falando comigo. Me senti mais isolado que nunca, um párea na empresa da minha própria família. Me agarrei à esperança de que Sarah encontraria alguma coisa, qualquer coisa. A ligação veio numa sexta-feira à tarde. Sua voz era puro negócio. Me encontre no lugar de sempre. 1 hora, foi tudo o que ela disse antes de desligar. Quando cheguei à cafeteria, ela já estava lá, um arquivo fino na mesa à sua frente. Ela não perdeu nem um segundo com conversa fiada. Paul Reynolds não é seu nome real, ela começou. Ele nasceu Paul Kowalski em Gary, Indiana. Ele foi casado 2 vezes antes, uma vez na Flórida, uma vez no Texas. Ambos os divórcios terminaram em acordos muito generosos e selados para ele. Ele não tem educação formal em negócios. Antes de se reinventar como instrutor de tênis para os ricos, vendia carros de luxo em Scottsdale. Minha mente estava girando. Ele tinha toda uma história, toda uma outra vida. Mas fica melhor, ela disse, uma satisfação sombria em seu tom. Reynolds e Associados é uma empresa de fachada, como você suspeitava. Foi incorporada em Delaware há 1 ano. Ela deslizou um documento pela mesa. Era o arquivamento oficial de incorporação. Adivinha quem é o único oficial da corporação? Olhei para o nome impresso em letras nítidas e maiúsculas. Não era Paul. O nome listado era Sophia Reynolds. Sophia? Perguntei, minha voz mal um sussurro. Essa é a irmã dele. Ela tem estado por toda a casa. Ela e minha mãe são como melhores amigas agora. Elas vão ao spa juntas. Fazem compras juntas. Sarah me olhou, sua expressão impassível. Sr. Parker, Paul Reynolds não tem irmã. Ele é filho único. Ela abriu seu arquivo e tirou uma fotografia. Era uma foto de casamento profissional e brilhante. Um Paul de aparência mais jovem estava ao lado de uma noiva radiante. A noiva era, inconfundivelmente, Sophia. Esta é Sophia Mercer, sua ex-namorada e cúmplice conhecida de um caso de fraude imobiliária no Arizona há 5 anos. Eles foram questionados, mas as acusações foram retiradas por falta de evidência. Ela não é irmã dele, Ethan. Ela é sua parceira no crime. Fitei a foto, os rostos sorridentes dos 2 predadores. Então olhei para o arquivamento de incorporação. Um pavor frio, pesado e nauseante, me invadiu. Isso não era apenas um homem sangrando uma empresa. Era uma equipe profissional, um organismo parasita que havia se anexado à minha família. Eles haviam cercado minha mãe, isolando-a, validando seus piores instintos, manipulando-a, e todo o tempo, estavam planejando saquear tudo. Sophia, a mulher que trazia cozidos para minha mãe e escutava seus problemas, era uma co-conspiradora. A peça final e horrível se encaixou. Ele não está apenas se preparando para roubar da empresa, percebi em voz alta, as palavras com gosto de veneno. Ele está se preparando para esvaziar suas contas pessoais e desaparecer, com sua parceira. Essa seria a minha avaliação profissional, sim, Sarah disse calmamente. Essas pessoas têm um padrão. Elas drenam suas vítimas de todas as fontes possíveis e então desaparecem. Sabia então que estávamos ficando sem tempo. Isso era um relógio correndo. O jogo tinha que mudar. Tinha que pará-lo, não apenas pela minha avó ou pela justiça que meu pai merecia, mas pela minha mãe também. Mesmo depois de tudo, ela ainda era minha mãe, e estava caminhando direto para um precipício que nem conseguia ver. A revelação sobre Sophia foi como um balde de água gelada no rosto. A ameaça não era mais um sangramento financeiro lento. Era uma bomba-relógio apontada para o coração da minha família. Paul e Sophia não eram apenas ladrões oportunistas. Eram uma equipe de demolição profissional.
Saí da cafeteria com o arquivo de Sarah firmemente guardado na minha bolsa, meu coração batendo com uma urgência nova e aterrorizante. Minha primeira parada foi a casa da minha avó. Nem tirei meu casaco. Coloquei tudo na mesa polida de mogno dela. Os documentos de incorporação para Reynolds e Associados, a foto brilhante de casamento de Paul e Sofia, o resumo das acusações retiradas no Arizona, a lista das ex-esposas ricas de Paul. Eleanor leu tudo. Seu rosto uma máscara de fúria fria e controlada. Ela não se enfureceu ou gritou. Sua raiva era uma coisa quieta e focada, um fogo de queima baixa que era muito mais aterrorizante que qualquer explosão. Ela pegou a foto de Sofia, seus olhos se estreitando. A pequena cobra de duas caras, ela disse, sua voz perigosamente baixa. Ela esteve na minha casa. Bebeu meu chá, admirou meu jardim, tudo enquanto planejava roubar minha filha e estripar minha empresa. Ah, pura audácia. Ela colocou a foto para baixo e me olhou, seus olhos afiados e avaliadores. Qual é nosso próximo movimento, Ethan? Não era uma pergunta. Era um teste. Ela estava cedendo o comando para mim. Queria ver se eu tinha um instinto assassino para terminar o que havia começado. Não podemos apenas ir à polícia, disse, pensando em voz alta, andando pelo escritório dela como um animal enjaulado. Ainda não. Paul é escorregadio. Ele escapou de acusações antes. Ele terá uma história plausível para tudo, uma mentira pronta para usar. E mamãe vai defendê-lo. Ela está tão funda na realidade dele agora, vai ver isso como um ataque ao próprio julgamento dela, um ataque à história de amor dela. Ele vai usá-la como escudo humano, e a coisa toda pode ficar atolada num pesadelo de ele disse, ela disse o ponto. Então o que você propõe? Eleanor pressionou, seus dedos entrelaçados sob o queixo. Precisamos de prova irrefutável e inegável, o tipo de evidência que não pode ser distorcida ou negada. E precisamos encurralá-lo publicamente. Precisamos desmantelar sua credibilidade num fórum onde minha mãe não pode protegê-lo. Parei de andar e olhei para ela. Precisamos lançar uma guerra de duas frentes, corporativa e pessoal. Explique, ela disse. Frente 1, a empresa. Trazemos Benjamin Reis. Agora, esta noite. Ele é seu CFO há 30 anos. Ele é leal a você e a esta empresa, não ao Paul. Mostramos o que temos e o encarregamos de uma coisa, em criar um mapa forense incontestável de cada dólar que foi da Winterbrig para aquela empresa fantasma. Eleanor assinou em aprovação. Bom. Qual é a segunda frente? Papai, disse. Isso não é mais apenas sobre a empresa. É sobre Oliver. Meu irmão de 9 anos está vivendo numa casa com um golpista profissional e sua cúmplice secreta. Pelo que sabemos, eles podem apenas decidir desaparecer com ele. Papai precisa entrar com pedido de guarda de emergência total. Imediatamente. Será uma luta pública feia, Eleanor alertou. Kelly vai usar todas as armas. Ela tentará arrastar Frank pela lama novamente. Papai está pronto, disse, pensando na nova força que havia visto nele no restaurante. E desta vez, ele terá a verdade do lado dele. Temos que tirar Oliver de lá. A audiência de guarda fará mais que isso. Criará um fórum legal, um lugar onde essa evidência pode ser formal e publicamente apresentada. Forçará minha mãe numa situação onde tem que responder pelo ambiente perigoso que criou para seu filho. Os próximos dias foram um borrão de atividade clandestina que parecia algo saído de um filme de espião. Eleanor ligou para Benjamin Reis para uma consulta privada em sua casa naquela mesma noite. Apresentei nossas descobertas ao velho e gentil CFO. Conforme ele olhava os documentos, vi seu comportamento amigável e avô derreter, substituído pela raiva fria e precisa de um cão de guarda financeiro que havia acabado de encontrar lobos no seu curral de ovelhas. Eu sabia que algo estava errado, ele resmungou, seu dedo traçando as transferências eletrônicas. Os números pareciam errados, muito suaves, muito simples. Era arrogância. Me dê 3 dias. Vou mapear cada dólar que foi para aquela empresa fantasma, e vou rastrear para onde foi a partir de lá. Meu próximo encontro foi com meu pai. Me encontrei com ele no apartamento dele, desta vez com uma cópia do arquivo inteiro de Sarah. Quando mostrei a foto de casamento de Paul e Sofia, ele bateu o punho na pequena mesa da cozinha, o primeiro gesto verdadeiramente violento que já havia visto dele. Aquele pobre garoto. Ele disse, sua voz grossa com a raiva protetiva de um pai, pensando em Oliver. Ele tem chamado aquele monstro de pai. Ele tem vivido com os dois. Não houve hesitação. Vou ligar para um advogado amanhã de manhã, ele disse, sua mandíbula firme como pedra. Não me importo quanto custa ou o que ela tenta fazer comigo. Vamos tirar meu filho daquela casa. Enquanto Benjamin escavava as entranhas financeiras da empresa e meu pai consultava com uma advogada de direito de família de primeira linha, uma mulher afiada e sem bobagens chamada Sra. Davis, continuei trabalhando com Sarah Blackwood. Nosso objetivo agora era encontrar a peça final, o tiro certeiro.
Golpistas profissionais como Paul sempre têm uma estratégia de saída, Sarah me explicou por uma linha segura. Eles não apenas drenam as contas e torcem pelo melhor. Eles têm um destino, um país sem extradição, uma nova identidade, um plano para desaparecer. Precisamos encontrar o plano dele. Ela começou a escavar na atividade de web profunda de Paul, comunicações criptografadas, consultas de viagem. Era trabalho lento e meticuloso, como procurar um único grão de areia numa praia vasta. A ligação que mudou tudo veio de Benjamin 2 dias depois. Sua voz estava urgente, tensa. Ethan, você precisa vir aqui. Agora. Ele está fazendo o seu movimento. Quebrei todos os limites de velocidade chegando ao escritório de Benjamin na Winterbrig. Ele apontou um dedo trêmulo para a tela do computador. Nela estava uma solicitação de transferência interna, sinalizada para aprovação final pelo escritório do CEO. Paul havia convencido minha mãe a conceder. Ele estava tentando transferir 5 milhões de dólares de uma conta de investimento da Winterbrig para uma entidade offshore. É o movimento final, Benjamin disse, seu rosto pálido. A razão listada é pré-pagamento para direitos de distribuição internacional para uma empresa nas Ilhas Cayman. Mas verifiquei eles. A empresa de Cayman é uma subsidiária e sua corporação mãe é Reynolds e Associados. É isso, garoto. É a grande. Ele está tentando nos limpar e fugir. Quanto tempo temos? Perguntei, meu sangue gelando. A transferência está programada para ser processada automaticamente em 48 horas. Uma vez que esse dinheiro esteja em Cayman, sumiu. Nunca mais vamos ver. 48 horas. Essa era nossa janela. A batalha não era mais um plano distante numa lousa. Estava aqui. Era agora. Peguei meu telefone. Era hora de chamar nossos soldados para suas posições. Tínhamos menos de 48 horas. A transferência eletrônica de 5 milhões de dólares não era apenas um número. Era uma bomba relógio pronta para explodir um buraco no casco da empresa. Não podíamos apenas cancelá-la. No momento que fizéssemos, Paul saberia que o jogo havia acabado e desapareceria, provavelmente com o que já havia conseguido sifonar das contas pessoais da minha mãe. Tínhamos que deixá-lo pensar que estava ganhando, deixá-lo caminhar direto até a linha de chegada antes de puxá-la para longe. O plano que tramamos no escritório de Eleanor naquela noite era audacioso, arriscado, e tudo tinha que dar perfeitamente certo. A advogada do meu pai, Sra. Davis, imediatamente entrou com uma moção de emergência para uma audiência temporária de guarda, citando graves preocupações pelo bem-estar imediato da criança e ambiente doméstico instável. Como havíamos previsto, minha mãe e Paul reagiram com fúria. Eles viram como um movimento desesperado e patético de um pai fracassado. Subestimaram completamente nós. A arrogância deles era nossa maior arma. A audiência foi marcada para a próxima tarde às 14 horas, mas esse não era nosso evento principal. Esse era apenas o aperitivo. O prato principal foi minha ideia, uma aposta de alto risco nascida do desespero e uma necessidade ardente de vê-lo exposto em sua própria arena. Não podemos esperar que a audiência de guarda seja grande revelação, argumentei com Eleanor, Benjamin e Sarah. Esse é um tribunal de família. Isso começou como um crime corporativo. Precisamos cortar a cabeça da cobra dentro da empresa. Precisamos fazer isso na frente do conselho, as pessoas cuja confiança ele violou. Eleanor, uma estrategista magistral, concordou. Na manhã seguinte, um e-mail único e conciso foi enviado para todos os 7 membros do conselho da Winterbrig, incluindo Paul, que havia recebido um assento da minha mãe 6 meses antes. A linha de assunto era Stark em reunião de emergência do conselho sobre ameaça de aquisição hostil. A reunião foi agendada para 10 horas, 2 horas antes da audiência de guarda começar, 4 horas antes da transferência de 5 milhões de dólares ser liberada. Paul e minha mãe chegaram à sala de reuniões do último andar parecendo confiantes, quase presunçosos. Eram um casal poderoso, vestidos em roupas caras e coordenadas. Pensaram que a reunião era sobre o processo frívolo do meu pai. Acreditaram que Eleanor estava entrando em pânico e que poderiam usar a situação para consolidar o poder de Paul, pintando-o como o líder estável e decisivo que a empresa precisava num tempo de tumulto familiar bagunçado. Caminharam direto para a zona de extermínio. A sala de reuniões era um lugar de imenso poder. Uma mesa longa de mogno polido refletia o lustre de cristal pesado acima. O horizonte da cidade se estendia além das janelas do chão ao teto. Os outros 6 membros do conselho, todos velhos amigos e colegas de confiança da minha avó, sentaram com expressões sombrias e legíveis. Sr. Henderson, chefe de logística por 40 anos, ajustou seus óculos, seu rosto uma máscara pedregosa. Sra. Gable, que havia lidado com nosso marketing desde os anos 1980, batucou uma caneta dourada no bloco, seus olhos saltando entre Paul e Eleanor. Minha avó sentou na cabeceira da mesa, uma imagem de autoridade calma e régia. Sentei à sua direita, meu laptop aberto na minha frente, minhas mãos escorregadias de suor, meu coração martelando tão forte que podia sentir o pulso no meu pescoço.
Obrigada a todos por virem com tão pouco aviso, Eleanor começou, sua voz nítida e clara, preenchendo o quarto silencioso. Como o e-mail declarou, chegou ao meu conhecimento que estamos enfrentando uma ameaça significativa e imediata à estabilidade financeira e integridade desta empresa. Deixarei meu assistente especial, Ethan Parker, que tem conduzido uma revisão interna sob minha direção, apresentar suas descobertas. Todos os olhos se voltaram para mim. Paul sorriu, se recostando em sua cadeira de couro luxuosa, um olhar de condescendência divertida em seu rosto. Minha mãe me lançou um olhar de puro desdém, um comando silencioso para parar essa bobagem. Respirei tremulamente, minha boca seca, e cliquei no primeiro slide na tela grande no final da sala. Bom dia, pessoal. Pelas últimas semanas, a pedido do CEO, tenho conduzido uma revisão de cima a baixo dos nossos gastos e mudanças operacionais nos últimos 2 trimestres fiscais. Comecei devagar, metodicamente, minha voz mais estável do que me sentia. Delineei o desempenho historicamente forte da empresa. Então, apontei para uma mudança clara que começou exatamente 6 meses atrás, coincidindo com a nomeação de Paul ao conselho. Um aumento súbito e dramático numa categoria rotulada consultoria e despesas profissionais diversas. Uma porção significativa dessas novas despesas, disse, minha voz ganhando força conforme encontrei meu ritmo, pode ser rastreada para um único novo fornecedor, uma empresa que nenhum de vocês terá ouvido falar, uma empresa chamada Reynolds e Associados. Vi um lampejo de algo nos olhos de Paul, não pânico, ainda não, apenas irritação, mas seu sorriso permaneceu colado no rosto. Minha mãe bufou audivelmente, um pequeno sopro de ar que era puro teatro para o conselho. Se posso, Paul interrompeu, sua voz suave como seda. Ethan é um garoto brilhante, mas está se adiantando um pouco. Como mencionei em reuniões anteriores, essa era uma parceria estratégica que iniciei para explorar novos mercados na Ásia. É trabalho confidencial e de ponta. Obviamente, não posso discutir os detalhes num fórum aberto com a equipe júnior presente. Tenho certeza de que é, disse, encontrando seu olhar condescendente, que é por isso que fiquei tão surpreso ao descobrir que Reynolds e Associados não têm website, nenhum escritório corporativo, e seu único endereço registrado é uma caixa postal em Wilmington, Delaware. Cliquei para o próximo slide. Mostrava um fluxograma simples. Mostrava um pagamento mensal de $50 mil fluindo do orçamento operacional da Winterbrig diretamente para a conta de Reynolds e Associados, um total de $300 mil até a data. Esta empresa, continuei, minha voz ficando mais alta, mais confiante, tem apenas um oficial registrado. O próximo clique do mouse foi ensurdecedor no quarto silencioso. Revelou o documento oficial de incorporação do Estado. O nome do único oficial estava circulado em vermelho brilhante. O nome dela é Sophia Reynolds. Minha mãe ofegou. Um som afiado e involuntário. Sophia é irmã do Paul, ela exclamou, olhando ao redor da mesa por apoio. Isso é um ultraje, talvez um ligeiro conflito de interesse que podemos retificar, mas dificilmente é uma ameaça de aquisição hostil. Esse é um ponto muito interessante, Kelly, Eleanor disse calmamente da cabeceira da mesa. Paul, talvez você possa esclarecer o papel da sua irmã nesta empresa de consultoria altamente paga? Qual é o papel da sua irmã nisso? O velho Sr. Henderson perguntou, sua voz grave de suspeita. Paul riu, um som praticado e desarmante. Olhem, essa é uma questão familiar simples sendo completamente ampliada por um garoto ciumento que tem problemas com o novo marido da mãe. Minha irmã é uma mulher de negócios perspicaz. Trouxe ela para ajudar com algumas pesquisas preliminares. Não há nada ilegal ou sinistro nisso. Ele era bom. Era muito, muito bom. Parecia relaxado, no controle, me pintando como uma criança petulante. Você está certo, Paul. Não há nada ilegal sobre contratar sua irmã, disse, deixando o silêncio pairar por um momento antes de entregar o próximo golpe. Mas Sophia Reynolds não é sua irmã. O quarto ficou silêncio mortal. Você podia ter ouvido um alfinete cair no carpete grosso. O que? O que você disse? Minha mãe sussurrou, sua voz tremendo. Virei minha cadeira ligeiramente para olhar diretamente para ela, e deixei uma onda de pena genuína suavizar minha voz. Sinto muito, mãe. Você foi enganada. Você foi enganada sobre tudo. Cliquei para o próximo slide. Era a fotografia de casamento. Paul e Sophia, braço a braço, radiantes para a câmera. Um ofego coletivo percorreu a mesa. Minha mãe fitou a tela, sua boca ligeiramente aberta, seu rosto cinzento. Os membros do conselho se inclinaram, murmurando em choque e indignação. O sorriso de Paul finalmente desapareceu, derretendo do seu rosto como cera. Ele parecia como se tivesse sido fisicamente atingido. Esta é uma foto editada, uma fabricação, ele rosnou, pulando em pé, sua cadeira raspando alto contra o chão. E isso é calúnia. Vou processar cada um de vocês por difamação. Por favor, sente-se, Sr. Reynolds, Eleanor disse, sua voz como gelo. Porque asseguro que fica muito pior. Ela deu um ligeiro aceno para a porta da sala de reuniões.
Na deixa, a porta se abriu, e Sarah Blackwell entrou, seu rosto impassível. Ela foi seguida por um homem de terno afiado, nosso principal advogado corporativo, Arthur Vance. Sarah carregava uma maleta profissional e fina. Para aqueles que não conhecem, Eleanor anunciou ao conselho atônito: "Está Sarah Blackwell, uma investigadora forense que contratei há algumas semanas. Ela tem investigado nosso novo consultor." Sarah não disse uma palavra. Simplesmente abriu sua maleta e, com a ajuda do Sr. Vance, distribuiu um arquivo fino para cada membro do conselho. "Em suas mãos, nosso advogado, Sr. Vance", disse, sua voz ressoando com autoridade, "vocês encontrarão um resumo das nossas descobertas. Encontrarão evidência do histórico de fraude financeira do Sr. Paul Reynolds, ou melhor, Sr. Paul Kowalski. Encontrarão declarações de duas ex-esposas que foram similarmente fraudadas em acordos de divórcio selados. Encontrarão prova legal de que Sophia Mercer é uma cúmplice conhecida com um histórico de prisão anterior por fraude imobiliária." Paul estava branco como lençol agora, sua bravata completamente sumida, substituída pelo pânico puro e animal de um rato encurralado. Olhou de mim para Eleanor para os rostos inflexíveis do conselho, procurando uma fuga que não estava lá. E finalmente, disse, retomando o controle, minha voz clara e firme agora, entregando o golpe de misericórdia: "Vocês encontrarão isto." Cliquei para o slide final. Era uma cópia da solicitação de transferência eletrônica internacional, carimbada e datada para hoje. 5 milhões de dólares para uma conta offshore nas Ilhas Cayman, uma conta possuída por uma empresa holding de fachada, que por sua vez era possuída por Reynolds e Associados. Esta transferência estava programada para passar em menos de 4 horas. Esta não era uma parceria estratégica. Era um ato final de grande roubo, uma tentativa de estripar esta empresa antes de desaparecer. A sala de reuniões explodiu. Membros do conselho estavam gritando perguntas, batendo os arquivos na mesa. Minha mãe estava apenas olhando para o espaço, seu rosto uma máscara em branco de devastação total. Seu mundo cuidadosamente construído despedaçado em 1 milhão de pedaços ao seu redor. "Esta reunião está encerrada", Eleanor declarou, sua voz subindo acima do barulho. "O conselho agora votará em privado sobre a demissão imediata do Sr. Reynolds e sobre buscar todos os canais legais disponíveis para reclamar nossos ativos e pressionar acusações criminais. Segurança agora escoltará o Sr. Reynolds do prédio." 2 guardas de segurança grandes e imponentes que haviam estado esperando discretamente do lado de fora entraram no quarto. Moveram-se silenciosa e profissionalmente, e colocaram suas mãos nos braços de Paul. Ele não lutou. Não disse uma palavra. O jogo havia acabado. Ele havia sido completa e totalmente superado. Conforme o levavam embora, um homem quebrado, seus olhos encontraram os meus uma última vez pela mesa longa. Não havia charme restante. Nenhuma condescendência. Apenas ódio puro e venenoso. Apenas olhei de volta. Não com triunfo. Não com alegria. Mas com a satisfação sombria e cansada de um soldado que acabou de sobreviver a uma guerra terrível. Havíamos vencido. Havíamos cortado o câncer. Mas a ferida que deixou era profunda, e eu sabia que a cura estava apenas começando. A derrubada na sala de reuniões foi uma detonação controlada, mas as consequências foram tudo menos isso. As ondas de choque irradiaram para fora instantaneamente, despedaçando a paz frágil das nossas vidas e desencadeando uma reação em cadeia de consequências legais e pessoais. Conforme Paul estava sendo levado da sala de reuniões pela segurança, seu rosto uma máscara de descrença e raiva, minha mãe finalmente quebrou. Um soluço de partir o coração, o som de uma alma se quebrando, escapou de seus lábios. Ela desabou em sua cadeira, enterrando o rosto nas mãos, todo o seu corpo tremendo. Os membros do conselho, todos homens e mulheres distintos e poderosos, olharam desajeitadamente, desviando os olhos, inseguros de como reagir a tal exibição crua de dor e humilhação. Eleanor, sempre composta, caminhou silenciosamente para o lado da filha e colocou uma mão no seu ombro tremulante. "Acabou, Kelly", ela disse, sua voz mais suave que eu havia ouvido em anos. A mentira acabou. Não havia tempo para se demorar no drama familiar, no entanto. Tínhamos que nos mover rápido para cauterizar a ferida. Nosso advogado, Arthur Vance, junto com Sarah Blackwell, imediatamente pegou o arquivo abrangente de evidência, a contabilidade forense de Benjamin, o histórico criminal de Sarah, a prova da tentativa de transferência de 5 milhões de dólares, e foi direto ao escritório do promotor distrital. Eles haviam sido preparados para a ligação. Com um caso tão bem documentado e fechado de fraude corporativa em larga escala, o promotor se moveu rapidamente. Um mandado foi emitido para a prisão de Paul Kowalski antes dele ter tempo de voltar para a casa da minha mãe e fazer uma mala. Ele foi preso no saguão do nosso prédio, uma humilhação pública final. Sophia Mercer foi pega 1 hora depois. Fiel ao seu caráter, estava num spa de alta classe às custas da empresa, um cartão de crédito corporativo da Winterbrig ainda no bolso do seu roupão branco fofinho. Naquela tarde, caminhamos para o tribunal de família para a audiência de guarda. A atmosfera era completamente diferente do que havíamos antecipado.
Minha mãe estava lá parecendo um fantasma. Seus olhos estavam vermelhos e vazios. Seu cabelo geralmente impecável estava uma bagunça. Seu advogado de alto poder e agressivo, Richard Thornton, parecia perturbado e despreparado, seu terno caro de repente parecendo grande demais para ele. Nosso lado, meu pai, sua advogada Sra. Davis, e eu, estava calmo, preparado e armado com a verdade. A Sra. Davis não precisou ser agressiva. Ela simplesmente e metodicamente apresentou os fatos à juíza. Declarou que minha mãe havia, embora sem saber, estado coabitando com um golpista profissional e sua cúmplice criminosa. Explicou que ela havia permitido que este homem criasse um ambiente instável e potencialmente perigoso para seu filho de 9 anos. Como sua exibição final, ela apresentou uma cópia do mandado de prisão recém-emitido para Paul. O advogado da minha mãe, Thornton, tentou fracamente argumentar que Kelly era a vítima principal em tudo isso. Foi uma tentativa fraca. A juíza, uma mulher severa e inteligente chamada Patrícia Martinez, olhou para minha mãe por cima dos óculos. Vítima ou não, senhora, ela disse, sua voz sem simpatia. Seu julgamento provou estar severa e catastroficamente comprometido. A única prioridade deste tribunal é o bem-estar imediato e segurança da criança menor. Ela bateu o martelo. Guarda temporária de emergência de Oliver Parker é concedida ao seu pai, Sr. Frank Parker, efetiva imediatamente. Uma audiência completa será agendada em 6 meses para tornar esse arranjo permanente. Não houve luta. Não havia nada com que lutar. Minha mãe apenas sentou lá, esvaziada, como se suas cordas tivessem sido cortadas. Após a audiência, meu pai, armado com a ordem judicial, foi para casa com escolta policial para buscar um Oliver muito confuso e assustado. Fui com ele. Precisava ver isso até o fim. Entrar na casa onde cresci parecia surreal. Era o mesmo espaço, mas parecia contaminado, assombrado pelas mentiras que haviam sido contadas lá. Minha mãe estava no quarto principal, entorpecidamente empacotando alguns ternos e sapatos caros do Paul numa mala, como se estivesse em transe. Ela não olhou para mim ou meu pai. Quando Oliver viu meu pai, seu rostinho desabou, e ele correu para seus braços, chorando com um alívio que provavelmente nem entendia. Minha mãe apenas se contraiu com o som, como se fosse alto demais para seus nervos despedaçados. A viagem de carro de volta ao apartamento do meu pai foi silenciosa, exceto pelos fungados do Oliver. A parte mais difícil foi ver meu pai tentar explicar o inexplicável ao filho. Ele não usou palavras como golpista ou roubou. Apenas segurou Oliver perto no banco de trás e disse: Paul tem que ir embora por um tempo, amigão. Ele não era uma boa pessoa. Você vai vir morar comigo e com Ethan por muito tempo. E Oliver, na sabedoria simples e profunda de uma criança, apenas abraçou nosso pai mais forte e disse: Tá bom, estou feliz. Ele havia sentido tudo isso. A frieza por baixo do charme, a falsidade dos sorrisos. Ele havia estado com medo, e agora estava seguro. Alguns dias depois, o sapato final e brutal caiu. Ao vasculhar as finanças da minha mãe para avaliar o dano, descobrimos que Paul, nas semanas que antecederam sua tentativa de roubo, havia habilmente convencido ela a liquidar uma porção significativa do seu portfólio pessoal de ações, ativos deixados a ela pelo pai, completamente separados da empresa. Ele a convenceu a mover o dinheiro, vários milhões de dólares, para uma nova conta corrente conjunta sob o disfarce de gestão agressiva de investimentos. A conta agora estava vazia. Ele havia estado sangrando ela até secar de todos os ângulos possíveis, profissional e pessoalmente. Ela havia perdido quase tudo. Estava verdadeira e completamente sozinha agora. Sem marido, sem dinheiro, sem confiança. E ambos seus filhos vivendo com o ex-marido que havia tentado destruir. Cerca de uma semana após a audiência, ela apareceu sem avisar no pequeno apartamento do meu pai. Eu estava lá, ajudando Oliver com um avião de aeromodelismo. Ela parecia terrível. Suas roupas caras estavam amarrotadas. Seu rosto estava pálido e abatido, e parecia ter envelhecido 10 anos em 10 dias. Frank, ela disse, sua voz um suspiro fraco e desesperado. Frank, eu cometi um erro. Erro terrível, terrível. Fui uma tola. Fui tão estúpida. Por favor, vamos apenas. Podemos começar de novo? Para os meninos. Podemos ser uma família novamente. Sei que podemos. Vi meu pai. O Frank de um ano atrás, o homem quebrado que havia encontrado no restaurante, poderia ter considerado. Ele era um homem bom com um coração perdoador, e havia amado ela por mais da metade da vida. Mas este era um novo Frank, um homem que havia enfrentado seus próprios demônios e saído mais forte. Um homem que havia lutado pelo filho e vencido. Um homem que finalmente conhecia seu próprio valor novamente. Ele olhou para ela, e não havia raiva em seus olhos, apenas uma tristeza profunda e inabalável pela mulher que ela havia se tornado, pelo amor que haviam perdido. Esse navio partiu, Kelly, ele disse, sua voz gentil mais firme como rocha. Essa família não existe mais.
Você a queimou quando deixou aquele homem entrar nas nossas vidas. Não vou colocar Ethan ou Oliver através daquele fogo novamente. Ele olhou para mim, depois para Oliver, que estava espiando por trás das suas pernas. Meu único trabalho agora é protegê-los. Meu único trabalho é dar a eles uma vida segura e feliz. E por enquanto, isso significa protegê-los de você. Ele lenta e gentilmente fechou a porta, deixando-a parada sozinha no corredor do prédio de apartamentos barato. Não foi um ato de vingança. Foi um ato de preservação. Foi o limite final, doloroso e necessário sendo desenhado na areia. O capítulo antigo e tóxico estava fechado. Era hora de começar a escrever um novo. Os 2 anos que se seguiram à tempestade foram como os primeiros dias de primavera após um inverno longo e brutal. O silêncio deixado pelo caos foi, no início, perturbador. Mas lenta e cuidadosamente, com paciência e muito trabalho, começamos a construir algo novo e saudável dos destroços. No meu 21º aniversário, exatamente um ano depois de ela ter me dado o desafio, Eleanor oficialmente me nomeou como diretor executivo da Winterbrig. Não foi um presente de aniversário. Foi um título que havia conquistado naquela sala de reuniões. Mas sabia que não podia fazer isso sozinho, e sabia que não era a pessoa mais qualificada para todos os aspectos do trabalho. Meu primeiro ato oficial como CEO foi criar uma nova posição, um papel que a empresa desesperadamente precisava. Diretor de operações, responsável por todo o funcionamento diário das nossas fábricas e cadeia de suprimentos. E ofereci o trabalho ao melhor, mais experiente, mais confiável homem que conhecia para isso. Meu pai, Frank Parker. Nunca esquecerei o olhar no rosto dele quando ofereci o trabalho naquela mesma sala de reuniões onde nossos inimigos haviam sido derrotados. Ele ficou sem palavras, seus olhos se enchendo de lágrimas. Vê-lo caminhar de volta para aquela sede da empresa, não como um homem que sua esposa menosprezava como um funcionário glorificado, mas como um líder respeitado e poderoso, foi um dos momentos mais orgulhosos e curativos da minha vida. Os funcionários, aqueles que haviam sido leais a ele por anos, deram a ele uma ovação de pé quando Eleanor anunciou sua nomeação. Ele pertencia lá. Ele e eu caímos num ritmo natural. Eu tinha visão para o futuro, para novas tecnologias verdes, para expansão internacional, para uma marca mais moderna. Ele tinha a sabedoria prática, no terreno, para fazer acontecer. Conhecia as máquinas, conhecia as pessoas, conhecia a alma da empresa. Éramos uma equipe, uma verdadeira parceria. A empresa, que havia estado estagnando sob o saque secreto de Paul, prosperou. Sob nossa liderança conjunta, os lucros da Winterbrig cresceram incríveis 30% naqueles 2 anos. Nossa vida familiar curou de formas que eram ainda mais importantes. O apartamento pequeno e outrora triste do meu pai foi substituído por uma casa modesta mais confortável num subúrbio tranquilo, um lugar com um quintal grande e um balanço de pneu. Acontece que a garçonete simpática que ele havia conhecido na pior noite da vida dele, Jane Cooper, era mais que apenas uma estranha de passagem. Após a poeira assentar, ele a havia procurado, querendo agradecer sua gentileza naquela noite. Tomaram café, depois de jantar. Se apaixonaram. Jane era tudo o que minha mãe não era. Era gentil, pé no chão, engraçada, e olhava para meu pai como se ele fosse o homem mais forte e maravilhoso do mundo. Era professora de arte do ensino médio, e trouxe cor e criatividade e calor de volta às nossas vidas. Era maravilhosa com Oliver, paciente e amorosa, ajudando com projetos escolares e ensinando a assar, preenchendo nossa nova casa com aroma de biscoitos de chocolate e risada genuína e descomplicada. Pela primeira vez desde criança pequena, vi meu pai verdadeira e profundamente feliz. Oliver, agora um garoto próspero e confiante de 9 anos, floresceu sob o cuidado firme e presente do meu pai. A ansiedade constante que havia sombreado seu rosto jovem havia sumido, substituída pela confiança despreocupada de uma criança que sabe, profundamente em seus ossos, que está segura e incondicionalmente amada. Minha própria vida avançou de formas que nunca poderia ter previsto. Minha parceria com Maya, forjada durante sessões de estudo noturnas e planilhas complexas, cresceu em algo mais profundo, mais importante. Ela se formou com honras máximas e pegou um emprego de alto poder numa firma de investimentos do centro, mas éramos inseparáveis. Era minha confidente, minha maior apoiadora, a única pessoa que entendia cada parte da minha jornada louca e complicada. Ela me mantinha com os pés no chão. Zack, meu antigo colega de quarto da faculdade que havia escutado meus medos iniciais, terminou a faculdade de Direito e, para minha alegria, aceitou uma posição no departamento legal crescente da nossa empresa. Era um amigo leal e um advogado brilhante para ter do nosso lado. Havíamos construído um novo tipo de família, uma família escolhida, remendada das peças da nossa quebrada. Não era perfeita, mas era honesta e era forte. Então veio a reviravolta final, aquela que verdadeiramente fechou o ciclo, aquela que nunca vi vindo. Um e-mail apareceu na minha caixa de entrada numa tarde com um nome na linha de assunto que não via há mais de 20 anos. James Winters. Meu avô. Ex-marido de Eleanor.
Ele havia deixado a família quando minha mãe era apenas adolescente, se tornando um fantasma na história da nossa família, um homem falado apenas em sussurros. Havia estado vivendo na Europa por décadas. Havia ouvido sobre o escândalo através de jornais de negócios internacionais, sobre Paul e Kelly, e queria se encontrar. Estava voando de volta aos Estados Unidos. Todos nos encontramos na casa de Eleanor. A tensão era espessa o suficiente para saborear. James era um homem mais velho agora, impecavelmente vestido, mas seu rosto estava gravado com um arrependimento profundo e cansado. Ele e Eleanor eram civis, mas o ar entre eles vibrava com 30 anos de história não dita. Ele se virou para mim, seus olhos uma versão mais pálida dos da minha mãe. Li sobre o que você fez, Ethan, ele disse, sua voz rouca com a idade. Você salvou o legado da sua avó. Você se ergueu. Você é um homem bom. Ele pausou, olhando de mim para Eleanor e de volta. E tenho que confessar algo. Me sinto responsável, de certa forma, pelo que aconteceu com Kelly. Ele explicou que quando eram casados, haviam sido extremamente bem-sucedidos e mimaram Kelly podre. Deram tudo o que ela quis, mas nunca ensinaram o valor de nada, especialmente responsabilidade. Protegeram ela de todo o fracasso, amaciaram todo o golpe. Criamos uma princesa, ele disse, sua voz cheia de arrependimento de uma vida inteira. Nunca ensinamos ela como ser uma rainha. Ensinamos que seu valor estava no que tinha, não em quem era. Ensinamos ela a valorizar charme sobre caráter, riqueza sobre valor. Então quando Frank, um homem bom, decente e trabalhador, apareceu, ela nunca pôde respeitá-lo completamente. Aos olhos dela, ele não era suficiente para ela. E quando um charlatão como Paul apareceu, prometendo um reino ainda maior e mais brilhante, ela caiu na dele instantaneamente. Porque havíamos treinado ela a vida toda para valorizar o brilho, não a substância. Sinto muito. Essa foi minha falha como pai. E finalmente, se tornou a tragédia dela. Isso não desculpava o que minha mãe havia feito, nem um pouco. Mas fornecia contexto, uma explicação triste e patética. Não foi um ato de pura maldade. Foi o resultado inevitável de uma fraqueza profunda e oca, uma falha de caráter nascida de uma criação falha e privilegiada. Pela primeira vez, senti uma lasca de algo além de raiva branca e quente em direção a ela. Uma pena profunda, profunda e dolorosa. Alguns meses depois, na minha formatura da faculdade, olhei para o mar de rostos na plateia. E vi minha família real Eleanor, cabeça erguida, olhando para mim com orgulho inegável. Meu pai e Diane, braço dele firmemente ao redor dela, ambos radiantes. Oliver, agora 10, acenando uma pequena faixa feita à mão que dizia vai Ethan. Maya estava na primeira fila, mandando um beijo. Zack estava ao lado dela, me dando um joinha sólido. E sentado ao lado de Eleanor, parecendo desajeitado mas inegavelmente presente, estava meu avô James, lento e tentativamente tentando consertar as pontes que havia queimado há tanto tempo. Havia uma pessoa faltando, claro. Minha mãe. Havíamos ouvido pelos corredores que ela havia se mudado para outro estado, tentando começar de novo. Nunca havia tentado me contatar ou Oliver. Sua ausência era um testemunho silêncio e aberto das escolhas que havia feito. Conforme caminhei pelo palco para aceitar meu diploma, não estava pensando nela. Estava pensando neles. Minha família. Aquela pela qual havia lutado. Aquela que havia ajudado a reconstruir das cinzas. A formatura foi um marco. Um fechamento formal de um capítulo da minha vida e o verdadeiro início de outro. Nosso novo normal. Aquele pelo qual todos havíamos lutado tanto. Se estabeleceu num ritmo confortável e feliz. A âncora da nossa semana, a coisa que todos esperávamos, se tornou nossos jantares de domingo. Geralmente eram realizados na nova casa do meu pai e Diane. Um lugar modesto mais caloroso com um quintal grande onde Oliver podia brincar e um deck grande o suficiente para todos nós. Um domingo particular no final do verão, alguns meses após minha formatura, todo o clã extenso e não convencional estava lá. O ar cheirava a hambúrgueres grelhados e a famosa salada de batata da Diane. Oliver, agora um entusiasta completo de mágica, estava tentando mostrar um novo truque de cartas para Zack e Maya, que estavam acompanhando com gemidos de prazer. Meu pai e Diane estavam rindo de algo no balcão da cozinha. Sua feição fácil, um conforto silencioso e constante. Minha avó estava numa conversa profunda com James, meu avô. Não estavam de mãos dadas, mas finalmente conseguiam sentar juntos e falar do passado sem os fantasmas de raiva e arrependimento ficando entre eles. Estava sentado nos degraus da varanda, uma garrafa fria de refrigerante na mão, apenas observando tudo. Uma sensação de paz profunda me invadiu, um sentimento que não achava possível 2 anos atrás quando meu mundo estava implodindo. Havíamos passado por um inferno que não desejaria a ninguém, mas saímos do outro lado, não apenas intactos, mas mais fortes, mais autênticos. Havíamos reforjado nossa família nos fogos da traição e emergido com algo genuíno, algo real, algo conquistado. Meu avô saiu e sentou no degrau ao meu lado.
Observamos Oliver finalmente acertar seu truque, e ambos sorrimos. Você fez uma coisa boa aqui, Ethan, ele disse quietamente, olhando para o caos feliz. Todos nós fizemos, corrigi. Sim, ele concordou, mas você foi o catalisador. Você teve a coragem de se erguer quando teria sido muito mais fácil simplesmente ir embora. Ele pigarreou. Tenho conversado com Eleanor. Estamos ficando mais velhos, e é hora de pensar sobre legado, não apenas a empresa. Queremos fazer algo significativo, algo para garantir que a experiência dolorosa da nossa família possa ajudar outros. Ele me contou o plano deles. Estavam criando uma nova organização sem fins lucrativos, a Fundação Parker Winters, dedicada a fornecer assistência jurídica pro bono e apoio emocional para vítimas de abuso financeiro e fraude familiar sofisticada. Queria que eu fosse membro do conselho diretor. Era uma ideia perfeita e bela, transformar nossa dor em propósito, construir um legado não de riqueza, mas de proteção, usar nossa força para proteger aqueles que ainda estavam na posição vulnerável que um dia estivemos. Mais tarde naquela noite, quando estava me preparando para sair, meu telefone vibrou no bolso. Tirei, esperando uma mensagem da Maya, mas era um número desconhecido. Meu coração deu um aperto familiar e doloroso quando li as primeiras palavras da prévia da mensagem. Ethan, é a mamãe. Congelei, parado na entrada de carros. Era a primeira vez que ela havia tentado me contatar em mais de 2 anos. Abri a mensagem. Era longa, um monólogo divagante de vários parágrafos. Estava cheia de desculpas, com uma narrativa de autopiedade. Ela disse que estava em terapia, que finalmente entendia a profundidade do dano que havia feito. Terminou com um apelo desesperado e esperançoso. Você pode encontrar em seu coração me perdoar? Só quero falar com meu filho novamente. 2 anos atrás, aquela mensagem teria me despedaçado, me enchido com uma mistura confusa de raiva e obrigação. Esta noite, li e apenas me senti cansado. Pensei no homem que meu pai havia se tornado, feliz e respeitado. Pensei no menino alegre e seguro que Oliver estava crescendo para ser. Pensei no amor honesto e de apoio que compartilhava com Maya. Pensei na fortaleza de uma família que todos havíamos construído juntos. Havíamos seguido em frente. A havíamos curado. Seus fantasmas não eram mais bem-vindos aqui. Olhei para a mensagem de texto uma última vez. Então, com uma mão firme, pressionei e mantive a tela. Um pequeno menu apareceu. Toquei na opção que dizia bloquear número. Então toquei deletar conversa. Respirei fundo o ar fresco da noite, o aroma de jasmim do jardim da Diane enchendo meus pulmões. Entrei no meu carro, deixando o último fantasma do passado para trás, e dirigi em direção ao meu futuro. Espero que tenha ressoado com vocês de alguma forma.